vendo. Então o cara quer participar. Não, vem trabalhar, cara, tá tua hora. Eu falei, não, cara, eu tô me sentindo mal. E foi mesmo, hoje eu tava tossindo muito. Se eu fosse, pô, tá louco. Eu ia me expulsar de lá. E ainda ia me chamar de E você responsável. vende, é o que? Contato direto com o cliente? É, Aí. atende, Aí pô, você direto. vai falar com os outros, vai contaminar os outros, pô. É fogo, né? Aí liguei pro gerente, o gerente falou, pô, se tiver decidindo bem, vem sábado. Eu, tá, porque tem evento na hora. Eu falei, tá bom, Cara, valeu. empresa, assim, o pessoal fica falando, que a empresa é uma família. Não sei, empresa quer você enquanto você está funcionando. Depois, meu Entendeu? irmão, é um abraço. Pega você e substitui outro. Então, pode dar mole, não. Mas vamos lá, né? A gente está aí falando dos evangelhos, certo? Já falamos de Mateus, Marcos, mandei aí o material para vocês sobre Lucas e Atos, né? Já iniciamos um pouco. E hoje eu vou continuar falando um pouco mais sobre Lucas e Atos e introduzir o Evangelho de João. A gente viu até aqui, né, sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, porque eles são melhor entendidos quando nós os vemos juntos. Esses três evangelhos tiveram uma base comum, certo? E aí que o pessoal chama de fonte Q, né? A partir dessa base comum, cada evangelista escreveu o seu texto com um objetivo. O Evangelho de Mateus era para apresentar Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento, o Evangelho de Marcos como Salvador e o Evangelho de Lucas como Jesus sendo Salvador para todos, independente da etnia, né, do sexo, da raça e aí por diante. E o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, mas também tem o seu objetivo, é para apresentar Jesus como Deus. Vai apresentar aí a divindade de Jesus, né? O próprio Evangelho de João é construído em cima de 7 milagres ou sinais. Esses milagres demonstram que Jesus é divino. Ele age, né, em meio à natureza, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos. Milagres esses que só Deus poderia fazer. Então, esses milagres servem de base para construir a ideia de que Jesus é Deus, né? Não apenas o Messias enviado por Deus, mas é o próprio Deus. No caso do Evangelho de Lucas, algumas particularidades são importantes. A gente já viu aí alguns materiais sobre o personagem Lucas, né? Ele era médico, era uma pessoa culta, com inteligência, ou com conhecimento, né? Diferente dos apóstolos de Jesus, Lucas não foi apóstolo, mas diferente dos apóstolos, Lucas não era um ignorante. A maioria dos apóstolos de Jesus eram pessoas simples, que não sabiam ler, escrever. Lucas não, É, Lucas sabia. Lucas tá. escreve. Fala. Só uma dúvida. Mateus, por ser publicano, o cara que trabalhava na Receita Federal e de repente não tinha uma quantidade de conhecimento também. Não, tô brincando, mas, Provavelmente pô, não. Provavelmente não, sim. ser Ele era publicano. levita, né? É, ele era um levita que não tinha emprego e por conta disso ele trabalha como cobrador de impostos. Nós Porque poderíamos dizer que ele poderia não ser assim totalmente ignorante, né? porque Mas ler, de repente, sabia escrever também, né? Que poderia por causa naquela da época. questão de ser levita, né? Mas e até também lá dos impostos. Tem nesse seriado The Chosen, não sei se você chegou a ver ou tem Eu vi. acesso, tá na Netflix, Eu, está passando. Se tiver Netflix aí, dá para eu ver. já vi. Eu já vi Já o viu, né? seriado. Nesse É. seriado, eles colocam o Matheus como uma espécie de autista, né? Um cara Eu vi. bom com matemática, e por isso que ele é republicano. Isso não era o critério, né? Sim, Também não dá sim. para dizer que Matheus era um cara, né, autista, bom em Não, claro que matemática. não. Eu estou te perguntando porque a questão do cara ser um cobrador de imposto, pelo menos conta, ele devia saber fazer, né? Né? Não era. Não estou dizendo que o pessoal era burro. Por exemplo, Pedro. Pedro era uma pessoa simples, mas era pescador, né? Eles tinham seus trabalhos, eles sabiam viver, né?
mas não eram pessoas que, por exemplo, poderiam escrever com a maestria que tem os evangelhos. Né? Não dá para dizer que Pedro escreveu primeira e segunda Pedro. Não tem como. Por quê? Primeiro, o texto é hebraico. Eles falavam aramaico. O texto é grego. Eles Ele falava falavam em aramaico. aramaico. É o quê? Não é isso aí, você falou, eu tava, grego e ele falava aramaico, né? É. Você acredita que Então, eles já falavam os dois idiomas, né? não. Sair do aramaico para o grego, cara, é uma distância muito grande. Fora a questão da época, né? Lucas não. Lucas já era médico, era alguém que já tinha cultura, foi seguidor de Paulo, que também não era nenhum ignorante. Paulo era uma das grandes mentes, né, da época dele, pelo menos dentro do cristianismo. É um cara que falava grego, aramaico, hebraico, tinha estudo, né? Então, Lucas acompanhou Paulo em algumas aí de suas caminhadas. Então, Lucas se diferencia dos outros apóstolos, né? Dos outros evangelhos. Lucas vai usar o estilo da historiografia. Mas só para lembrar, já falamos disso, mas vale a pena lembrar. Historiografia de Lucas não é um relato fidedigno dos fatos, mas é uma organização do pensamento. Então, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos não são livros históricos na nossa mentalidade de que está contando uma história, está sendo fiel a cada fato e a cada evento, mas que aquilo está sendo organizado, certo? Então, essa historiografia, o gênero, né, da história no texto bíblico tem a ver com isso. E não realmente dizer que ali é evento e fato narrado exatamente como aconteceu. Até porque Lucas escreve com base no que outros falaram. Lucas não viu nada do que aconteceu. Lucas, ele começa, né, no início dos seus textos, dizendo, né, que depois de ouvir testemunhas, de fazer pesquisas, decidimos escrever sobre os eventos recentemente que ocorreram entre nós. Então, Lucas ele vai reunir isso e botar aí nesses dois volumes, o Evangelho e o livro de Atos. O Evangelho de Lucas tem o propósito de apresentar Jesus como Salvador para todos, homens e mulheres, pobres e ricos, judeus e não judeus. E o livro de Atos, o objetivo é falar sobre como surge o movimento que acreditava que Jesus era o Messias. Alguns escritores vão dizer que Teófilo, né, que é o destinatário desses dois textos, ele poderia ser aí um guarda romano ou dirigente, né, de uma igreja, alguma coisa assim. Então, a ideia era demonstrar que a igreja não era um movimento subversivo, mas sim, né, um movimento que acreditava que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Então, um movimento religioso. Alguns vão dizer que o Evangelho e o livro de Atos são escritos para defender Paulo, e que esse Teófilo seria um cidadão romano que estaria encarregado da guarda de Paulo. Então, Lucas escreve para poder defender Paulo. É uma teoria, tá certo? De qualquer forma, os objetivos são claros. O Evangelho é apresentar Jesus como aquele que veio salvar a todos, e o livro de Atos é a história desse movimento que nasce a partir de Jesus. Se nós repararmos, o livro de Atos, ele fala muito mais de Paulo do que dos outros apóstolos. E aí alguns comentadores vão até dizer que poderia ser chamado Atos de Paulo, e não Atos dos Apóstolos, né? Que a partir do capítulo 8 de Atos, o que a gente tem são as peripécias de Paulo aí pelo mundo. Os outros apóstolos eles ficam, né, muito de escanteio na maioria do livro. De qualquer forma, o livro ele vai estabelecer a base do que a gente chama hoje de igreja. O próprio termo eclesia, né, que era uma reunião que os cidadãos das polis faziam para se reunir, decidir e tal, vai ser cristianizado e eclesia vai se tornar igreja, reunião
né, de cristãos, mas o termo eclesia era um termo comum. O Evangelho de Lucas, ele vai, né, até eu mandei um vídeo para vocês sobre as parábolas, né? O Evangelho de Lucas vai repetir muitas parábolas de Jesus. Não é Jesus que inventa as parábolas, não é novidade, mas o Evangelho de Lucas dá um enfoque maior às parábolas de Jesus. Só para ficar bem claro, né, que a gente já falou isso, as parábolas não eram histórias reais. As parábolas, elas possuem uma mensagem real, mas a história não é real. Seriam como se fossem as ilustrações que alguns pregadores usam no sermão. As parábolas, elas têm um conteúdo pedagógico forte, mas a história não é real. Então, isso é algo que a gente precisa deixar muito claro. Por que Jesus usava parábolas? Porque era pedagógico, era fácil. Gravava-se muito mais uma história do que, de repente, você está dando uma aula. Isso acontece com a gente, né? Você grava muito mais uma história curta e entende a mensagem do que, de repente, ter um estudo de 1 hora e meia. Então, era um recurso pedagógico usado por Jesus. A sociedade que Jesus viveu era uma sociedade agrícola, né? Agrária. Vivia, né? As pessoas viviam do campo, da terra, de trabalhos manuais. Então, as parábolas vão falar muito sobre isso. Então, entender esse contexto é importante. Entender a geografia, né, do ambiente que Jesus viveu e pregou também é importante, porque isso nos ajuda a contextualizar e não falar besteira, como se, de repente, Jesus estivesse morando, né, dentro da nossa realidade, o que não é, certo? Voltando aí, então, ao Evangelho de Lucas. Qual é, assim, o grande diferencial, então, desse Evangelho? É essa questão de apresentar um Evangelho principalmente para aquelas classes marginalizadas. O que é a classe marginalizada dentro do contexto bíblico? Não é o bandido, mas é aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que está à margem da sociedade. Então, o doente, naquela época, estava à margem da sociedade. A mulher pobre, né? Tinha mulher rica, mas a mulher pobre estava à margem da sociedade. A criança estava à margem da sociedade. Então, o estrangeiro, o escravo, né, estavam à margem da sociedade. Então, hoje, quando muita gente vai falar que o evangelho é para os marginalizados, não confunda marginalizado com marginal. O evangelho não é para o marginal. O evangelho é para o marginalizado, né? Aquela pessoa que está sofrendo a opressão ideológica, política, social da sociedade. E aí Jesus vai usar a sua mensagem para poder apresentar, né, esse evangelho que é para todos, né, que é para ricos e pobres, né, é para judeus e não judeus, é para aquelas pessoas que se viam, né, sem direito até a ideia da eternidade. Dentro da religiosidade judaica, a pobreza era a punição, né? A situação social baixa era uma punição, era um castigo dado por Deus. E aí Jesus, né, no Evangelho de Lucas, vai estar dizendo que não. Bom exemplo, novamente, a bem-aventurança. Em Lucas, bem-aventurados os pobres. Isso está falando de condição social, política e econômica. Lembre-se da diferença lá de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, que aí há um condicionamento, né? É aquela pessoa que é desapegada, né, ao status, ao poder, ao bem material. Então, pode ser pobre ou rico. Já em Lucas, a bem-aventurança é para o marginalizado. Então, o Evangelho de Lucas aí ele vai se apresentar, né, diferente dos outros
nessa perspectiva. Então, isso é algo que a gente não pode perder de vista aí, certo? Um outro detalhe, agora no livro de Atos, é que ele vai seguir, né, vai ter a sua sequência aí, e ele começa, no capítulo 1, com uma motivação importante, que qual é? É a questão do Espírito Santo. O livro de Atos, ele vai fazer um diferencial entre a lei do Antigo Testamento e a nova lei agora, que é a lei do Espírito. Então, a partir do verso 6, 5, né, Jesus aparece lá para os discípulos que estão escondidos e vai dizer: eu vos darei poder e vocês serão testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Esse poder é o Espírito Santo, certo? Que desce sobre eles, lá em Atos 2, e a partir dali eles começam a proclamar e a pregar o Evangelho. O que acontece em Atos 2 não é dom de língua estranha. Inclusive, o Novo Testamento não fala de língua estranha, fala dom de línguas. E aí existem várias teorias para o que é esse dom de línguas. Pode ser a facilidade de falar em outro idioma, ou o fato de você falar no seu idioma, a pessoa está entendendo no dela. O que acontece em Atos 2 é exatamente isso. Eles estão falando em aramaico, o grego está entendendo em grego, o coreano está entendendo lá em mandarim, né? E assim por diante. Não é o início do dom de línguas, não tem nada a ver. Então, ali é o início da igreja, com base no quê? Na lei do Espírito. E o Espírito, ele é para quem? Ele é para todos. Ele é para qual nação? Ele é para todas as nações. Por isso que ele é apresentado por Lucas como essa nova lei, né? A partir de Atos 2, o Espírito é a nova lei. É uma lei que é para todos e todas, para todas as nações. Não importa, né, a etnia, a raça ou o gênero da pessoa. É um contraste com a lei do Antigo Testamento, que era para o judeu, né, que era algo específico para o povo de Israel. Atos vai demonstrar que não, que a essa nova lei, esse movimento nascido a partir de Jesus, ele é para todos. Então não há limites, né, desse novo movimento. Isso é algo para a gente não esquecer, né? Que é justamente a mesma ideia do Evangelho de Lucas. Não há diferença, né? Não há esse Evangelho não tem barreiras, né? Não tem limites. Então ele vai para todos, não tem acepção de pessoas. E muitas histórias no Evangelho de Lucas e no livro de Atos vão estar dentro desse contexto, né? Paulo ali quebrando as barreiras da religiosidade, né? A igreja sendo o local que recebe todo mundo, mulheres ajudando, né? Na liderança, né? O grupo. Então, esses textos vão quebrando essas barreiras ideológicas e religiosas e centralizando a mensagem em Jesus. Isso também é um ponto que a gente não pode deixar de falar em todos os evangelhos. A salvação está em Jesus, né? Jesus é o caminho para a salvação. Perguntas, dúvidas? Querem falar alguma coisa aí? Não? Não, tranquilo. Então, beleza. Então, vou introduzir aí rapidamente o Evangelho de João e depois a gente vai ter algumas aulas em que eu vou trabalhar textos, né? De Lucas, Atos, João, Mateus, Marcos, de maneira, né, separada, e aí a gente vai ver alguns textos separados. Mas é bom a gente ter uma noção desses livros de maneira geral. Eu vou mandar também para vocês
alguns vídeos e material em PDF sobre esses evangelhos, que aí ajuda também a vocês terem material, né, terem aí conteúdo, né, para trabalhar. O Evangelho de João, o primeiro problema é a questão da autoria. Há aqueles que dizem que é o apóstolo João, o discípulo amado, e que ele teria escrito o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Há alguns que dizem que o autor do Evangelho é o autor da primeira carta. Outros que vão dizer que o autor do Evangelho de João não é o mesmo das cartas, que não é o mesmo do Apocalipse. Dificuldade de achar que João, o apóstolo, é o autor do Evangelho de João. O Evangelho de João é situado, a data dele, aproximadamente em 90 depois de Cristo. Se esse João é o discípulo amado, o cara estaria velho à beça. Então, a idade é um grande problema aí. Outra dificuldade seria a questão da escrita. O evangelho é escrito em grego, os apóstolos falavam aramaico e não eram pessoas de cultura para isso, né? Então, essa é a dificuldade de se aceitar que João, o apóstolo, foi o escritor. Mas alguns vão dizer que João, o apóstolo, pode ter sido aquele que inspirou, aquela pessoa que motivou. Então, a partir dos ensinos desse apóstolo, se fez, né, seus seguidores escreveram o evangelho, certo? Então, em relação à autoria, tem essas questões, né? Dependendo do livro que você leia, você vai ver essas questões aí. Tem a introdução ao Novo Testamento do Kimmel, que vai trazer isso aí de maneira né, trabalhada e vai argumentar, né, cada uma dessas posições. Eu, particularmente, prefiro ficar com a ideia de que ele foi aquele que inspirou. E um grupo de seguidores escreveu e deu o nome do evangelho ao apóstolo João para poder dar autoridade. Isso era um recurso antigo chamado pseudomínia, né, que era usado na antiguidade para dar autoridade a alguns textos. Então, você escreve um texto com base nos ensinos de alguém que tinha autoridade, que tinha nome, que tinha fama, mas aquela pessoa não é o autor direto, mas sim um escritor fantasma, né, um ghostwriter, que escreveu e colocou o nome daquela pessoa que ele se baseou os ensinos. Eu, particularmente, prefiro ficar com essa opinião, mas, dependente da ideia, não vai fazer muita diferença, né? Não vai levar ninguém para o inferno saber qual foi João que escreveu aí o Evangelho. Como eu falei antes, qual é o propósito do Evangelho de João? Apresentar Jesus como Deus, não apenas como Messias prometido, não apenas como Salvador, mas dizer que Jesus é Deus. No início do Evangelho, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esses termos são para designar que Jesus é um com Deus, mas também é diferente. Nós não temos um versículo na Bíblia que dê base para a Trindade. A Trindade é uma argumentação teológica, não bíblica. Mas nós podemos usar esse versículo, João 1:1, para dizer que Jesus é Deus. Esse versículo dá base para dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa e não são. Não dá para usar um versículo que fale da Trindade, mas sobre Jesus e Deus serem a mesma pessoa, tem esse texto. João tem um conteúdo diferente dos outros evangelhos, até por causa da sua proposta. João vai inaugurar a ideia de vida eterna, né? É no Evangelho de João que a gente tem essa temática,
onde se fala sobre uma vida eterna em Jesus. João é um evangelho, né, teologicamente denso, né, mais forte. Até alguns falam, o evangelho de João é o melhor evangelho para as pessoas lerem, para evangelizar, né? Numa leitura superficial, você pode até não ver muita dificuldade, mas ao estudar o Evangelho de João, a gente tem um conteúdo teológico muito forte ali. E a partir dos termos gregos, né, que são usados, é legal poder pesquisar isso. Né? Logos, por exemplo, o termo arquê, né? Arquê início, logos verbo ou palavra, são termos gregos de conteúdo muito forte, teológico, né? Dentro do contexto do Novo Testamento. Então, vale a pena dar uma olhada nesses textos com carinho, para entender a profundidade teológica disso. Eu vou mandar um material para vocês sobre isso. Né? Então, de maneira introdutória, ao falar do Evangelho de João, nós podemos falar aí disso, né? Essa questão da autoria e o seu propósito. Na próxima aula, a gente vai desenvolvendo mais coisas aí sobre isso e a gente vai começar a trabalhar alguns versículos dentro desses evangelhos de maneira geral. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa aí que queiram perguntar? Não. Tranquilo? Sim. Tranquilo. É isso, gente. Fala. Não, quando você mencionou essa questão da Trindade ser uma colocação teológica, né? Não bíblica, Isso. né? Não, beleza. Só fiquei atento a essa questão. A gente não tem um versículo que diga que Jesus, Deus e o Espírito Santo são o mesmo. O pessoal usa um texto da carta de João. Porque a água, o Espírito, né, são um com a palavra e tal. Só que ali está falando da questão do batismo. Não está falando de Deus, Jesus e Espírito Santo. A interpretação ali é alegórica. Né? Então, diretamente como esse de João 1, nós não temos. Né? Beleza? Entendi, não, tranquilo. Então é isso, gente. Então, por hoje a gente fica aí. Eu vou mandar o material para vocês lá no grupo e a gente vai aprofundando aí as nossas conversas. Valeu, cara. Boa noite, tchau, gente. Beleza, boa noite. Melhoras aí, Carlos. Valeu, cara. Obrigadão. Fica com Valeu. Deus.